Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso workshop Inteligência Artificial na Educação, Desafios Éticos, Jurídicos e Pedagógicos. Primeiro evento, aliás, promovido pela ABRAD RS. E é importante ressaltar que a ABRAD é a Associação Brasileira de Direito Educacional, que desde os anos 90 vem aí no Brasil procurando fomentar o estudo, a pesquisa sobre temas inerentes ao direito e à educação. E com essa grata oportunidade, hoje, nós, representantes da seccional do Rio Grande do Sul, trazemos a vocês este evento. Eu sou Maurício Teles, o presidente da BRAD RS, da seccional do Rio Grande do Sul, não é? E conjuntamente aí com a nossa equipe de presidência, o doutor Bruno Tireta, vice-presidente, o doutor Jerônimo Almeida, nosso secretário-geral, né? Tivemos a ideia de justamente trazer para toda a comunidade acadêmica, comunidade civil mesmo, né? Todos aqueles interessados e interessadas em educação, em legislação de ensino, e interessados também nesses temas do momento, nesses temas da atualidade, que tem alguma conexão com as nossas áreas, não é? Então, falamos para o pessoal do direito, falamos para o pessoal da pedagogia, não é? Então, advogados, educadores, em linhas gerais, não é? O que tem despertado certa atenção, o que tem despertado certo interesse, alguns desafios até mesmo, não é, da própria inteligência artificial, que muito se fala a respeito, muito se utiliza também, obviamente, né, sobretudo a partir aí dos sistemas GPT, não é, muito tem se falado, tem se popularizado, aliás, não é, e qual é a repercussão disso no dia a dia dos educadores, no dia a dia daqueles profissionais da área jurídica que lidam e que estudam também esta matéria. E temos a honra de fazer esse evento realizado pela ABRAD RS, contando com este apoio fundamental da Verba Educacional, uma instituição de ensino que é a nossa parceira, que eu particularmente já conheço de longa data, temos uma boa parceria, não é? E a Verba Educacional, justamente, que fomenta estes temas com seus cursos de pós-graduação, na área da educação, sobretudo, não é? Está nos dando esse apoio tecnológico, não é? Falamos aí de inteligência artificial, falamos de tecnologia e contamos também com o auxílio da Verba Educacional, trazendo até você justamente este evento. E é importante ressaltar, pessoal, dando alguns avisos iniciais mesmo, né, sobre a BRAD RS, gostaria de destacar que nós estamos em toda a BRAD, em toda essa Associação Brasileira de Direito Educacional, com inscrições abertas para novos associados. Inclusive, estamos com uma campanha, todos aqueles que até o final deste mês de abril, ou seja, tem até o dia 30 de abril ainda, se quiser, para fazer a sua filiação como associado ou associada da BRAD, vai contar com uma isenção de anuidade, né? Então, você tem essa oportunidade de conhecer, fazer parte de uma associação que estuda estes temas todos, né? Com esta anuidade, né? Um grande incentivo para novos associados também. Convido você a conhecer o nosso site, então, vai lá, né? www.abrade.org.br, acessa as informações, vê ali como faz para se associar, e eu com certeza falo do Rio Grande do Sul, não é? Eu vou ter a maior satisfação em recebê-la também aí para nos acompanhar nas diversas atividades que são realizadas pela ABRAD, não é? E falando um pouquinho também da verba educacional, dando um recado aí, porque a verba educacional, ela também tem uma parceria, não é, com a ABRAD, ela, aliás, né, trouxe um grande benefício, não é, para a ABRAD, que todos aqueles associados ou interessados no tema também contam com um desconto, uma pós-graduação que é oferecida em Direito Educacional. A Verba Educacional, então, tem uma pós em Direito Educacional, ofereceu aí um descontaço de 40%. Todos aqueles que entrarem em contato com eles e indicarem o cupom ABRAD receberão este desconto. Mas vamos direto ao nosso evento. E como já salientado, e o próprio título do evento já nos dá essa ideia, não é? Nós distribuiremos o encontro de hoje, esse workshop, em três momentos. Um primeiro momento com a doutora Ângela Vidal, falando sobre a repercussão ética, não é? Os aspectos éticos da inteligência artificial e sua aplicação na educação. E um segundo momento, o doutor Guilherme vai falar um pouco conosco sobre a repercussão jurídica, não é? E todas as implicações nesse sentido da IA na educação.
E um terceiro momento, a professora Kátia falando conosco também, né, e trazendo a visão, inclusive, dos pedagogos, né, sobre os desafios pedagógicos da inteligência artificial na educação. E, como proposto, então, gostaria de convidar a doutora Ângela Vidal Gandra da Silva Martins e fazendo uma breve apresentação. Né? A doutora Ângela, ela é mestre e doutora em Filosofia do Direito pela Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. Ela também é advogada, é professora universitária e é idealizadora, aliás, de um projeto chamado Em Busca da Verdade. Então, é uma profissional, uma estudiosa, sobretudo, desses temas filosóficos, antropológicos e até mesmo éticos. E gostaria, então, de convidá-la, né, justamente para fazer a abertura da nossa noite, uma primeira palestrante, falando sobre os desafios éticos da inteligência artificial na educação. Muito boa noite, seja bem-vinda, doutora Ângela. Queridos, é um prazer estar participando desse evento que tem uma temática muito importante, muito profunda sobre a inteligência artificial e esse impacto, né? E me coube falar sobre o aspecto ético, né, da inteligência artificial na educação. Mas antes eu queria agradecer à Brad por trazer essa temática, ao Maurício, professor Maurício, por ter me convidado para participar do evento, né, e a todos que estarão nos assistindo, porque também devem apresentar a mesma preocupação. E é muito importante que nós possamos refletir juntos para seguir, junto com a inteligência artificial, né, o progresso, o desenvolvimento efetivamente humano a partir da educação. Eu queria começar partindo de duas experiências minhas, né, a nacional e a internacional, em torno do uso da tecnologia. Como vocês devem saber, eu fui secretária nacional da família, tive trabalhando com as famílias brasileiras, especialmente com educação também, a partir da família, não? E quando nós determinamos os nossos objetivos, né, para atender os problemas, os desafios da família brasileira, um deles, que era, na verdade, o maior desafio no âmbito familiar hoje, era o uso inteligente da tecnologia, né? Entre a adição de pais, adição de crianças e comportamentos de risco trazidos através da inteligência do uso, né, progressivo até, de uma inteligência, da tecnologia e depois da inteligência artificial, né? Então, eu estou trazendo uma pré-história, né, porque nós trabalhamos muito de perto, né, por um lado, a família na escola, né, e o papel da humanização da educação, através da família, através do acompanhamento, do desenvolvimento integral, do florescimento integral, né, da criança, do adolescente, depois do jovem na faculdade, né, e a visão era muito mais humana, vamos dizer, e com a inteligência artificial e a tecnologia sempre como ferramenta, né? Então, esse foi um trabalho que nós fizemos para ter um uso inteligente, né, de toda a facilidade que nós temos hoje através da tecnologia, mas sem que trabalhasse em detrimento de um verdadeiro desenvolvimento humano, né? Paralelamente, nós, com um projeto que nós tivemos no governo que chamava Reconnect, e que ficou conhecido efetivamente no âmbito internacional, eu fui a um evento na Arábia Saudita com 60 mil pessoas do mundo inteiro, né? De fato, nós fomos o único país que apresentou uma preocupação, até era muito voltado para a educação esse evento, uma preocupação com o impacto da inteligência artificial na educação e em detrimento até da presença da família, dos pais, etc., né, e a revelia dos pais,
né? E, ao mesmo tempo, era um programa de governo, né? Então, isso chamou muito a atenção, né, dos participantes. E o foco foram as crianças, especialmente, e depois, vamos dizer, quase que uma alienação dos jovens em relação a uma dependência da inteligência artificial, né? E também nós identificamos que os jovens, vamos dizer, as crianças, os adolescentes, eles vão tendo essa adição porque os adultos antes deles estão adictos, né? Então, isso nós detectamos, por exemplo, na família, que muitas vezes uma criança, um jovem, um adolescente, vamos dizer, procura os pais, mendiga até a atenção dos pais, né? E os pais estão ali no WhatsApp, estão tomados, abduzidos pela internet, né? E estão no computador e não olham e não percebem as necessidades dos filhos, né? Nós falávamos, olha nos olhos e ouça o coração, né? Então, havia um déficit muito grande até de relação ou de conhecimento mútuo, que também é educação, né? A educação vai muito das suas relações humanas também, na completude educacional, né? E nós vimos que o grande problema é que os adultos, eles ficam na zona de conforto, delegando para a máquina, delegando suas relações para a máquina, também de conhecimento, também de, vamos dizer, de distração. Então, já põe um filho ali no iPad com alguma coisa, né, tecnológica para a criança se distrair, né, e porque ele defende, o adulto defende o tempo dele tecnológico, né? E então é uma zona de conforto que nós chamamos até zona de mediocridade, né? Porque aquilo é limitado no seu tanto relacionalmente quanto racionalmente também, né? E evidentemente a educação em todos os sentidos também humana ficava deficitária, né? Então esse evento teve conclusões muito interessantes. Foi em 2021, é possível o Google até, né? Mas de fato, era uma preocupação geral dos países, especialmente países como, por exemplo, a UK, na United Kingdom, depois Estados Unidos tinha muita gente, tinha pessoas do Middle East, de fato chama muita atenção a Ásia. A Ásia tem muita preocupação do impacto tecnológico, Coreia do Sul, Singapura, assim por diante, do impacto da tecnologia nas relações humanas. Eles investem em educação, Coreia do Sul é um exemplo em educação, né? 30 anos investindo só em educação, eles falam we invest in people, né? E eles põem a tecnologia no seu lugar, e tem realmente um impacto tecnológico tremendo, mas eles não querem perder a potencialidade da pessoa, né? E de fato, as relações humanas partindo da família. Então, nós precisamos pensar, né, dentro do nosso país, como é que está progredindo essa inteligência artificial. Não vou entrar na parte educativa, no sentido cognitivo e de conteúdo, etc., né? Mas eu queria falar do ethos, né, da ética, num approach, né, que eu diria, uma aproximação ético-antropológica, né? Então, quando a gente pensa que realmente o mundo já está, né, tomado pela tecnologia, muitas vezes o ser humano não consegue nem acompanhar, e existe até um déficit, infelizmente, de pessoas idosas que não conseguem acompanhar e que vão se isolando, assim por diante, né? E parece que já se discute, no direito, por exemplo, se discute, né? The end of lawyers, vai acabar os advogados, porque daqui a pouco uma máquina vai dar sentença, né? E na educação também, daqui a pouco uma máquina altamente preparada vai ensinar. Só que nós somos humanos, né? E o impacto humano, né, de conhecimento, até de coração, de emoção, né, que também é parte da completude educacional, né, não vai ter, eu posso programar uma máquina para ter sentimentos e emoções? Eu posso, mas ela vai ter o seu limite. Nós
que cada um tem a sua máquina, a sua Alexa, etc. Nós vemos um limite, né? Assim, não consegue perceber tua pergunta. Se tu perguntar a mesma coisa todo dia, ela não vai registrar, porque ela não está programada para aquilo, né? E agora, mesmo as emoções, eles vão sentir, vou preparar, vai ser, sempre estar no limite, né? Como a gente fala filosoficamente, um efeito nunca vai ser maior do que a causa. Nunca vai ser, né? Uma formiga não vai gerar um elefante, né? Então, a inteligência artificial nunca vai poder ser mais inteligente do que nós. Eu lembro que foi uma das conversas que nós tivemos muito forte na Arábia Saudita, foi quando o homem falou, nós vamos ser dominados pela a inteligência artificial. Eu falei, se nós deixarmos, né? Hoje, eu conheço muita gente que emburreceu por causa da inteligência artificial. Eu não preciso mais fazer esforço. E eu me entrego àquilo. Não tenho limite, eu não tenho uma metodologia para usar, né? Eu fico escrava de um WhatsApp, eu fico escrava de tudo, né? Porque isso sou eu que me rendo à inteligência artificial. Agora, se uma pessoa quiser ter as rédeas, né? Ela que vai ter da inteligência, porque a inteligência, como é feita pelo homem, ela nunca vai ser superior ao homem. Agora, qual é a questão aí? Né? Se a gente pensar em direito à educação, né? Direito, evidentemente, se cada caso é um caso, como é que uma máquina vai emitir uma sentença justa, né? Aplicando uma lei sem conhecer e sem ter a percepção humana? A educação, ela não é algo, vamos dizer, comunitário, coletivo. A educação é única, porque cada pessoa é única. Cada pessoa pensa, raciocina, reflete, ama, decide da sua forma. Se não houver alguém que possa perceber, né, a completude dessa educação, como absorver um conteúdo, se os problemas de bullying, de comportamental, etc., estão entrando ali, né, se não tiver um humano intermediando, né, nunca essa inteligência vai fazer o seu papel, né? E por outro lado, nos relatórios que nós levantamos nesses anos e também efetivamente nesse congresso foi apresentadas várias preocupações, a saúde mental, né? A saúde mental da dependência de uma inteligência artificial, porque há uma adição. E os psicólogos dizem que uma criança ela deveria começar a pegar em algo tecnológico a partir dos 4, 5 anos, nunca antes. Existe um impacto, né, que vocês vão provavelmente falar disso, mas um impacto nas células, até no desenvolvimento, neurônios, etc. Né? Mas a saúde mental, que eu digo, adição mesmo, algo que vai ficar um déficit ali de relação emocional, etc., que vai ter um impacto de ter se relacionado mais com uma máquina do que com um ser humano, né? E a adição, a dependência que se cria e que torna o ser humano escravo, a criança escrava, né, daquele instrumento. E vocês podem ver, entra num avião, a criança já quer um iPad, depois ela já fica lá, se te dá um livro para ela, vai ficar assim, porque aquilo para ela já tem os vícios. Eu tenho uma sobrinha dela, né, que é interessante, ela entende mais tecnologia do que a gente, assim, ela sabe mexer em tudo, tudo. Por quê? Porque ela já aprendeu e ela é dependente da máquina. Se a gente não ajuda e não traz, ela já ficou viciada na máquina, porque ela domina aquilo de certa forma, mas a gente domina a técnica, mas não o conteúdo, né? E não o que nós absorvemos também desse conteúdo. Então, saúde mental, saúde física, para o desenvolvimento do cérebro, que isso também tem sido comprovado, né? Depois, a saúde emocional, relacional, porque as pessoas aprendem a ter na IA, daqui a pouco vai ter o rolo, né? O rolo, assim, que já tem, eu não tenho um amigo, então eu vou ter um amigo artificial, né, que me entende, né, e daí todo preparado com sentimentos, etc. Agora, será que isso substitui, né? Substitui um professor, substitui um amigo, substitui, então, tudo isso vai impactar também. A outra coisa é a seletividade nos temas. Evidentemente que quem é criado por inteligência artificial, ele vai
grudando em determinados temas, né? Assim, então eu tenho a cabeça mais matemática, então eu vou ficar com a matemática. Eu tenho, né, então, e isso vai, por um lado, selecionando os temas e a pessoa acaba não não tendo toda a formação que é necessária, né, para a educação. Depois a gente já decide qual é a nossa carreira, etc. Mas existe uma seletividade, né, no material, né, e por outro lado, também a acomodação da mente, né? Eu lembro como foi salutar para nós decorar uma tabuada, decorar, e isso até para Alzheimer mais para frente, de maravilhoso, né? Quando tu tem muito fácil todos esses dados, e evidentemente, e hoje é comprovado, né, nos jovens, um acomodamento da cabeça, uma seletividade no conhecimento, né, e ao mesmo tempo uma fragmentação. Todas as pessoas vão, não, tá Ritalina para criança porque ela tem déficit de atenção, e a gente sabe que não é déficit de atenção, é fragmentação e a impaciência de esperar para aprender. Por quê? Porque eu quero dominar o conteúdo. Então, deixa eu ir na Wikipedia, deixa eu saber o que eu posso ser, o que, né? Então, tudo isso vai preparando, tudo bem. Então, nós temos todo esse background. E depois, a hora que nós tivermos mesmo uma inteligência artificial que é para educar, né? E, de fato, todo um arsenal de matérias a serem dadas. Imagine, se a adição já está tão forte agora, imagine com um instrumento mais poderoso, né? Por outro lado, é uma pena a dissociação do mundo real, da riqueza do mundo real, né? E para um mundo virtual, né? Eu lembro, eu sempre conto a história uma vez que estava na Bolívia e que passou umas lhamas em grupo, assim, era raro elas passarem, e todo mundo foi buscar o celular e perdeu as lhamas, né? E eu falei, que pena, né? Olha, tu pode tirar uma foto do pôr do sol, mas a foto nunca vai dizer tudo o que tu viste, né? E tu desaproveita. Olhar no olho de uma pessoa, conversar, né? Ver o coração, como a gente falou. Então, nós vamos reduzindo toda a nossa capacidade, também educativa, também de conteúdo, né? Para um mundo que não, que não tem o que mostrar, na verdade. É um mundo muito limitado, parece grande, mas é muito pequeno para a riqueza de uma relação real, de um mundo real, e assim por diante, né? Então, eu dou esse background para a gente pensar eticamente, né? O que é o ethos? O ethos é o crescimento também moral do ser humano, né? Para que ele não seja manipulado, para que ele seja o que ele é vocacionado a ser em toda a sua potencialidade e que ele possa exercer sua liberdade, né? O que é de constitutiva, que é depois a sua escolha, a sua determinação, assim por diante, né? Então, será que eticamente colocar a vulnerabilidade de um ser humano desde pequeno, né, com algo que pode atraí-lo até escravizá-lo, que não vai dar todo o seu desenvolvimento intelectual possível, né? É, será que é justo que nós façamos isso? Será que nós não teríamos que não nos acomodar e pensar até que ponto essa inteligência artificial e qual é o limite dela para poder servir efetivamente a uma educação que dê esse florescimento integral, né, do ser humano? Educar, na verdade, é tirar o melhor daquele ser humano e não limitá-lo dentro de um contexto, porque as crianças, jovens, adolescentes, né, não, adolescentes jovens, não têm maturidade ainda, nem até para fazer escolhas. E depois nós sabemos que eles são hackers naturais, né? Então, porque nasceram future kids já, né? Então, muitas vezes tu dá um instrumento, ele vai além do instrumento, até para coisas que podem ser nocivas, né? Então, é muito importante que nós pensemos, e foi isso que a gente pensou naquele congresso na Arábia Saudita, all things considered, né? Considerando todos os fatores, né? Qual vai ser o papel da AI, né? E como nós vamos ensinar as crianças a não ficarem escravizadas, limitadas, né? Absorvidas e assim por diante, né? É, então, é preciso que se pense nela efetivamente como uma ferramenta muito boa,
né, que vai cumprir o seu papel, né, mas que não pode limitar nem a inteligência, nem o coração, nem os relacionamentos, né, reais da criança, para que ela se desenvolva como ser humano. Né? Eu tive em Harvard, estudei em Harvard, né, e eu lembro, assim, na Harvard Business, tinha algum eu fiz a Harvard Law, né? Estava em outra área, né? No departamento de filosofia, mas lá ele tinha professores que não deixavam entrar com o computador e na aula. Eu tinha que prestar atenção com caderno, eles usavam um caderno, isso faz uns anos, não é tantos anos atrás, né? É 2016, agora, 10 anos atrás, mais ou menos. Mas era interessante ver, né, que eles queriam que o aluno participasse, olhasse, escrevesse, tivesse ali de coração, né, e de mente, né, presente. E depois acabava a aula, já saía quer dizer, notas de participação, etc. Né? E o rendimento era enorme, enorme, assim, né? Uma vez eu até perguntei, falei, mas será que não é contra o respeito à liberdade, né, que a pessoa não possa entrar com o celular, contra sem um computador? Eu falei assim, olha, eles toparam serem os melhores, entende? A gente quer transformar eles nos melhores. Então, é pacto, eles vão aceitar as condições, porque nós queremos transformar esses caras nos índices, né? Ciências, de percepção, de etc. E se eles estiverem com o computador na frente, eu não sei se ele está estudando, o professor não falou isso, né? Não sei se ele está olhando a tela, se ele tá prestando atenção, e ele está pagando uma universidade caríssima, por que ele não vai, né, de fato, prestar atenção, né? Porque eles queriam a completude do conhecimento, né? Não é que toda Harvard é assim, isso é um professor, né? Em todos, mas eu gostei muito dessa explicação, né? Porque eu fiquei pensando, meu Deus, olha, de fato, um professor que é professor, alguém que quer tirar o melhor, ele vai trabalhar essa pessoa como ser humano, que é muito mais difícil, né? Agora, hoje, também, na educação, nós temos o pacto da mediocridade. Os alunos não querem muito, nós também não queremos muito, né? Então a gente faz, daí dá o básico, daí eles precisam, eles querem, né? Então, eu tenho, eu tenho muita preocupação, porque a inteligência do professor, né, é que quer tirar o melhor daquele aluno. Olha, nem o técnico quer que alguém seja medalha de bronze. Estou contente com a medalha de bronze. Eu acho que qualquer professor, eu também penso assim, sou professor, eu penso, eu quero que o meu aluno seja juiz da Suprema Corte. Eu quero que ele lute para ser o melhor que ele possa. Não, digo assim, eu quero que ele faça toda a diferença social para a qual ele está preparado, né, através da sua profissão. Agora, para isso, tem que haver dedicação humana, né? E acho que é muito legal também tomar o melhor partido do que nós tenhamos em tecnologia espetacular, mas não pode substituir, né? Está a serviço de, né? Por quê? Já terminando, né? É, porque, evidentemente, a educação ela tem toda a parte de conteúdo, né, que é importantíssima, importantíssimo o conteúdo científico. A educação, e isso, evidentemente, que a tecnologia, aí, ela pode ajudar bastante, né? E hoje a gente está nos luz, né, do que seria, embora eu pense que um livro é um amigo, né? Assim, eu penso que é muito importante a gente voltar aos clássicos, já falo um pouco sobre isso, mas e ter livros, né, porque são amigos do ser humano também, e é interessante, acho que nunca vai ser superado, ao meu ver, né? Depois tem a educação relacional, né? Hoje as skills, soft skills são super importantes, né, para a educação, então não adianta eu ser super racional, antigamente era maravilhoso, uma pessoa super inteligente, super administra tudo, mas não é líder, não sabe lidar com a equipe, etc. Então, o soft skills é muito importante para as relações, a inteligência artificial não vai fazer isso. E justo até nessa saga de entender conteúdos, nós também aprendemos a nossa humildade, a paciência do professor, assim por diante, tantas coisas, né, que também tem aí de relação, né? Agora, a educação aristotélica, ela vem para as virtudes. Quem me indicou hoje é o Luiz Fernando Varzotto, que eu tenho uma admiração por orientador, né, uma admiração muito grande, assim,
essa, ele sempre frisou, né? Aristóteles, nós vemos as virtudes, né? As virtudes ah, cardeais, né? A ética Nicômaco, né? As virtudes, prudência, justiça, temperança, é tudo uma educação humana, né? Então, se a inteligência artificial quiser dar uma educação humanística, de fato, eu acho que vai ser deficitária. Vai ser deficitária. Ela pode te dar os conceitos, mas uma educação humanística, ela acompanha o desenvolvimento. Eu estou num projeto que eu chamo Em Busca da Verdade, né? Esse projeto, ele trabalha na formação de um líder a partir das leituras clássicas e a partir das virtudes, né? Então, será que uma inteligência artificial, sem lutar pelas virtudes, porque nós podemos ajudar os demais a crescer em virtudes quando a gente luta, né? Se eu luto para ser justa, eu vou saber falar melhor da virtude da justiça, eu vou poder ajudar melhor as pessoas a serem justas também. Então, será que é possível, né, que uma inteligência artificial cumpra essa função? Então, já terminando, né, o que eu gostaria de ter dito para vocês, que espero que tenha ficado claro, né, é que se nós queremos, né, que esse uso da inteligência artificial na educação cumpra o seu papel, nós não podemos dissociar da questão ético-antropológica, né? Ou seja, o que a educação quer, né? O que seria, de fato, formar esse ethos, né? Esse ser da pessoa como ser humano, né? O que seria, dentro da antropologia humana, né, o constitutivo do ser humano, o papel dessa inteligência artificial, sem suplantar a razão, sem suplantar o coração e sem suplantar a liberdade. Muito pelo contrário, né? Essa inteligência artificial estaria em paralelo para potencializar, né? E aí é o ser humano que tem que ter o controle, né? A medida da utilização dessa inteligência para que ela cumpra o seu papel, mas não substitua o ser humano e não domine o educando, né? Então, é nesse sentido que eu queria que nós refletíssemos e pensar que educação não é só conteúdo, é uma completude racional e relacional, e principalmente uma educação ethos, né? O ser, né? Não no conhecer, né? E o ser necessita das virtudes e de outro ser humano para conduzir, né, esse ser que nos foi confiado através da educação, a sua completude, a sua excelência, né? Porque ninguém é vocacionado a ser medíocre e cada um de nós tem uma missão. E só um outro ser humano pode ajudar, né, cada educando a chegar à sua vocação, né, profissional, né, também, e cumprir a sua missão, fazendo a sua diferença única, e não, vamos dizer, coletiva, como seria a partir de uma inteligência artificial que trataria todos de forma igual, né? Mas dentro da sua unicidade, né? Porque cada um de nós é único. E eu penso que um bom educador só sabe contar até um. É isso. Muito obrigada e fico à disposição de vocês. Muito obrigado, doutora Ângela. Realmente é oportuno refletir justamente sobre todas essas repercussões, não é? Curiosamente, né, eu gosto muito também de uma frase que o Charles Chaplin, né? Vamos aí para a cultura, né? Charles Chaplin, naquele filme famosíssimo, Grande Ditador, dos anos 40, tinha uma frase, não é? Ele não quero dar spoiler, né? Mas é um filme já muito antigo, bem conhecido também, né? Mas ele faz um célebre discurso em que ele interpreta um ditador, uma clara alusão, não é, a Adolf Hitler naquele período, e ele termina ali fazendo um discurso para os soldados, para o povo, né? Que não fica muito explícito no filme, mas todo mundo que assiste e que vivia aquele momento sabia, não é, que era justamente uma crítica que ele estava fazendo, não é, ao regime nazista, e a população que, de certo modo, os soldados também, que apoiaram aquilo, né? E ele conclui um grande discurso com aquela seguinte frase, dizendo:
não sois máquinas, homens é o que sois. E talvez isso nos traga uma oportuna reflexão, não é, professora, sobre justamente esse caráter, né, necessário da humanização. Por mais que nós tenhamos diante de nós uma máquina, uma inteligência artificial, mas, como a senhora até mesmo salientou, existiu um artifício humano, não é? Um ser humano criou aquilo. E acabou criando aquilo também com uma finalidade de satisfazer as necessidades, de auxiliar, né, outros seres humanos, não é? E, por óbvio, né, apesar de toda a frieza que as máquinas têm, é importante sempre lembrar, não é, que o ser humano criou a máquina, não é? E a máquina está a serviço do ser humano também. E é justo trazer sempre essa reflexão. O ser humano, como um ser que a senhora bem destacou, antropologicamente, é um ser também ético, não é? Por trás da sua criação, da sua utilização, deve também haver esses pressupostos éticos. E até nós costumamos brincar, não é? E falamos, né, um jargão que já se popularizou, creio eu, não é? Que com o avanço da tecnologia, não é? Falamos aí, a professora Kátia mais adiante vai poder delinear um pouco melhor isso, essas gerações tecnológicas, não é, aplicadas à pedagogia, mas o que deve nos preocupar talvez não seja tanto o avanço da inteligência artificial, mas em certa medida talvez o declínio da inteligência natural, não é? Nós, como seres humanos aí, não podemos nos emburrecer e não podemos também deixar de lado, não é, aquilo que nos faz genuinamente humanos. Mas, agora, né, feitas essas considerações, né, reitero o agradecimento à professora Ângela, eu gostaria de convidar o nosso segundo convidado da noite de hoje, né, que vai fazer aquela abordagem propriamente jurídica. Vai falar um pouco sobre legislação, né, vai falar como o direito tem visto a inteligência artificial e as repercussões que podem haver em instituições de ensino, né, junto a professores, junto a educandos, alunos, em linhas gerais, não é? Gostaria de chamar, então, o doutor Guilherme Damasio Goulart, ele que é mestre e doutor em Direito pela URGS, é advogado, é professor universitário também, e o professor Guilherme, aí, eu particularmente tenho a honra de conhecê-lo já há um bom tempo, não é? E me recordo que em meados de 2006, 2007, quando, é claro, né, falamos de tecnologia, celular, internet, né, já existia, circulava muito, mas pouco se falava no Brasil sobre a relação do direito com a tecnologia, né? Dentro do direito, e posso falar como advogado tranquilamente, não é? Haviam poucos que tinham essa preocupação em fazer essa correlação, não é, do direito, ter essa preocupação jurídica com esses institutos do avanço tecnológico, né, que é inegável. E o professor Guilherme, já desde aquela época, já era um dos pioneiros, né, muito tempo já tinha esse interesse, né, e despertava aí, ao menos em todos aqueles com quem convivia, né, uma preocupação em relação a isso. Então, não só fala hoje, mas por muito tempo também falou e estudou nesta matéria. Inclusive, o professor Guilherme aí, já há bons anos também tem uma empresa, Brown Pipe, não é? Pode me corrigir se estiver errado, aí, professor, né, que atua exatamente em consultoria em segurança da informação e direito da tecnologia. Mas, sem mais delongas, não é? Gostaria de, então, passar a palavra ao professor Guilherme. Boa noite, seja muito bem-vindo. A palavra é sua, professor. Bem, então, um grande felicidade que eu participo desse evento e que venho aqui para discutir um pouco sobre esses aspectos jurídicos do fenômeno ou dos fenômenos relacionados à inteligência artificial na educação. Eu sei que outros professores aqui já comentaram alguns aspectos éticos acerca desse problema, mas eu não posso me furtar, pelo menos de lembrá-los e lembrá-las de que, nesse momento de desenvolvimento, pelo menos no direito brasileiro que nós vivemos, questões éticas vão se misturar às questões jurídicas, né? Diretrizes éticas, muitas vezes, ao anteceder normas jurídicas, acabam, quando por vontade do legislador e, né, por via indireta da própria sociedade, elas acabam por se cristalizar, né? Diretrizes éticas acabam por se cristalizar em normas jurídicas. Então, observar as diretrizes éticas que nós temos no momento, diante de uma situação de anomia, ou seja, diante de uma situação de falta de normas
para regulamentar o fenômeno da inteligência artificial, ao menos no direito brasileiro. Isso pode nos ajudar muito a antecipar cenários e também permitir que as instituições de ensino, que creio que sejam os principais pontos de atenção aqui, que elas possam se precaver, né? Primeira coisa, então, que nós podemos abordar aqui é a própria definição de inteligência artificial, e nesse caso eu adoto a definição da OCDE, e passo a ler, se vocês me permitirem. O sistema de inteligência artificial é um sistema baseado em máquina que, para objetivos explícitos ou implícitos, infere, a partir de entradas que recebe, como gerar saídas, como previsões, conteúdos, recomendações ou decisões que possam influenciar ambientes físicos ou virtuais. Diferentes sistemas de IA variam em seus níveis de autonomia e adaptabilidade após a implementação. Então, aqui nós já temos um ponto bastante interessante, que é investigar e verificar, né, como que os sistemas de inteligência artificial funcionam. Esse é um ponto importante para os operadores do direito, porque, embora pareça um elemento óbvio, é bastante difícil entender como os próprios sistemas de inteligência artificial funcionam. Porque se nós temos sistemas, digamos assim, que não sejam de inteligência artificial, que funcionam por meio de algoritmos que cumprem passos pré-definidos para gerar respostas, a inteligência artificial ela é uma inovação frente aos sistemas tradicionais, digamos assim. Por exemplo, um sistema tradicional é uma calculadora que eu usava aqui antes para calcular, sei lá, o valor de, né, qualquer matemática, ou seja, eu tenho um sistema fechado, um sistema calculadora que simplesmente segue um algoritmo que faz determinados cálculos. A inteligência artificial vai além. Ela não segue exatamente passos previstos, ela inova. Ela aprende com base em dados de input, produzindo resultados virtualmente imprevisíveis, no sentido de que o resultado gerado por ela não vai ter sido previsto pelo programador, o que faz com que ela possa se comportar de formas muito diferentes a depender dos contextos. E essa imprevisibilidade ela está justamente no centro dos problemas jurídicos, porque ao estarmos diante de um sistema em que fica muito difícil prever como ele vai se comportar, igualmente fica difícil de prever qual é o risco. De maneira que, em alguns casos, simplesmente não é possível garantir como um modelo de inteligência artificial vai se comportar, inclusive não é possível garantir que ele não vá se comportar de maneiras inapropriadas. E quando eu me refiro a comportamentos inapropriados, nós temos que considerar esse cenário dentro de um cenário de educação, né? Uma coisa é um adulto, né, utilizando um sistema como o ChatGPT para a realização de tarefas cotidianas e esse sistema se comportar de maneira imprevisível. Outra coisa é esse mesmo sistema se comportando de formas inadequadas ou imprevisíveis num contexto de educação. Isso deve ser levado em consideração. Eu comentei sobre o ChatGPT, que são, né, o que ficou conhecido como os LLMs, ou os Large Language Models. Mas é importante frisar que inteligência artificial não contempla somente as ferramentas de LLM, tampouco somente o GPT, que é o modelo por trás do ChatGPT. Há muitas outras aplicações, inclusive aplicações já conhecidas no ambiente acadêmico, que podem envolver tanto situações de reconhecimento vocal, né, geração de imagens, personalização da relação e da situação envolvendo o ensino-aprendizagem, ferramentas de detecção automatizadas de plágio, já utilizadas por muitos professores e professoras, traduções automatizadas, nós conhecemos o próprio Google Translator já de muito tempo se utiliza, é uma ferramenta de inteligência artificial, e também ensino de línguas, como o Duolingo, uma das ferramentas mais conhecidas no mundo no ensino de línguas, que se utiliza também de inteligência artificial, e também a análise de dados de alunos para análise preditiva ou detecção de tendências. É possível apontar aí, portanto, alguns eventuais usos de inteligências artificiais no ambiente acadêmico. Pois bem, então como é que nós lidamos com os problemas que podem surgir do uso de inteligência artificial, do uso de modelos ou ferramentas de inteligência artificial? Parece-me que a melhor forma é aquela que está sendo prevista na proposta de regulamento de inteligência artificial da União Europeia, que é a utilização ou a previsão, né, uma abordagem baseada na previsão de risco.
ou seja, eu estabeleço parâmetros para definir se uma ferramenta de inteligência artificial possui um determinado nível de risco, eles definem 4 níveis de risco, e a depender de cada um desses níveis, nós teremos obrigações diferentes para cada uma dessas modalidades. Então, depreende-se que essa análise de risco de cada uma das ferramentas, obviamente, deve ser realizada antes da própria entrega do sistema de inteligência artificial para o público em geral, mas não somente antes da entrega, no próprio desenvolvimento dessa ferramenta, as questões de risco devem ser avaliadas. É um pouco fazendo uma analogia, uma comparação com o que ocorre na disciplina de proteção de dados, que lá nós temos a figura do privacy by design, e aqui nós teríamos também um tipo de adequação ou verificação de risco também no desenho, no design, na criação dessas ferramentas, né? Claro, nós encontramos atualmente problemas para encontrar esse risco na medida em que há uma falta de transparência muito frequente nas ferramentas de inteligência artificial, o que ficou conhecido como black box, né? Ou seja, black boxes, ou seja, são ferramentas, são sistemas em que é uma verdadeira caixa preta para se descobrir como ele foi treinado, com quais dados ele foi treinado e quais são os seus problemas, as formas de moderação interna. Ou seja, eu tenho, e se percebe, talvez até essas empresas façam isso para proteger seus segredos de negócio, mas, de qualquer forma, justamente na União Europeia, vem aí deveres de informação mais ampliados, justamente para evitar essa falta de transparência. Pois bem, lá eles definiram 4 níveis de risco, eu já disse: risco mínimo, risco limitado, risco alto e risco inaceitável, sendo este a proibição de certos usos, né? E claro, o tempo não me permite falar sobre todos eles, mas eu gostaria de trazer alguns elementos relacionados à própria educação. Ou seja, a proposta de regulamento prevê sistemas de inteligência artificial que lidam com alguns aspectos da educação, e ela entende que esses sistemas são considerados sistemas de alto risco. E, por conta disso, as medidas de segurança são mais ampliadas do ponto de vista das instituições que vão utilizar essas ferramentas. Para dar alguns exemplos, né, do que é considerado sistema de alto risco no âmbito da educação: sistemas destinados ao uso para determinar acesso ou admissão em instituições de educação, ou seja, sistemas que você vai utilizar para selecionar pessoas, se elas poderiam entrar ou não em uma determinada universidade, por exemplo. Hoje isso já é plenamente utilizado no mundo do trabalho, existem, né, diversas ferramentas hoje na própria internet que você consegue contratar para fazer seleção de pessoas. Mas o alto risco aqui estaria no âmbito da educação para acesso à admissão a instituições de ensino. Depois, sistemas de inteligência artificial destinados à avaliação de resultados de aprendizagem, ou seja, verificação do nível de aprendizado de uma pessoa. Sistemas que vão tomar decisões acerca do nível adequado de educação, tanto que o indivíduo pode receber, né, que receberá, ou que ele pode receber, né, ou seja, envolve até uma própria avaliação de um eventual nível ou de uma avaliação de nivelamento da própria pessoa, e também sistemas que podem ser usados para monitorar o comportamento de estudantes. Comportamentos esses que podem ser proibidos, né? Por exemplo, um sistema que verifique se a pessoa está se comportando de maneira inadequada no sentido de realização de trabalhos, por exemplo, né? Ou verificação se o sujeito em um teste está colando ou não. E, claro, isso em situações, sobretudo, de EAD, por exemplo, que a pessoa poderia aí ser monitorada por meio de uma ferramenta de inteligência artificial durante a realização de um teste remoto. Pois bem, então, aqui nós já temos um primeiro elemento de reflexão, que seria verificar e ter em conta que, mesmo diante do cenário da União Europeia, situações de uso de ferramentas de inteligência artificial nesses contextos que eu acabei de comentar são críticos, são considerados de risco alto e, portanto,
atualmente, mesmo que nós não tenhamos uma legislação brasileira nesse sentido, isso demandaria das instituições de ensino um cuidado muito grande, um cuidado redobrado, se elas forem usar ferramentas para esse tipo de uso, né, de operação aqui que eu acabei de comentar. E claro que nós temos ainda, no âmbito da União Europeia, riscos inaceitáveis, ou seja, situações em que a inteligência artificial seria proibida. E esse é um ponto interessante, né, porque nem sempre nós pensamos nisso e é muito comum, quase como uma visão da tecnolatria, ou seja, aquela situação de que você idolatra a tecnologia e você entende que todos os problemas do mundo vão ser resolvidos por tecnologia, eu também chamado de solucionismo digital, e nem sempre isso ocorre, na verdade. Existem muitas situações que que eu consigo resolver problemas sem a utilização da tecnologia, enquanto em outras situações o uso de uma determinada tecnologia cria outros problemas. Então, esse aspecto crítico também deve ser levado em consideração, sobretudo quando nós estamos diante de regras colocadas pela União Europeia em que há proibição de certos usos de inteligência artificial. Por exemplo, para fins de manipulações subliminares, o que seria inaceitável, né? Você utilizar um sistema para manipular pessoas sem que elas percebessem que estão sendo manipuladas, exploração de vulnerabilidades pessoais, que seria uma situação também absolutamente inaceitável, categorização de pessoas com base em características biométricas, características corporais, descobrir raça, posição política, pertencimento a sindicatos, religião, orientação sexual, ou seja, eu teria aí eventuais conexões de situações que aqui, nesses exemplos que eu dei, estariam diretamente relacionados ao tratamento de dados pessoais sensíveis, e há uma conexão da IA aqui com a LGPD, né, no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais, e ainda classificações de pessoas ou grupos baseados em comportamentos sociais, ou seja, tentar identificar comportamentos desfavoráveis, ou melhor, identificar situações que pudessem desfavorecer certos grupos de maneira ilícita ou desproporcional, o que faria também, diante de uma aproximação com a LGPD, nós poderíamos estar diante de discriminações ilícitas aí que poderiam ser promovidas por meio da utilização da IA, né? Inclusive já temos, né, uma certa produção acadêmica no âmbito da discriminação quando se fala de dados pessoais. Então, nós temos aí estudos, inclusive estudos no mercado de seguro, por exemplo, que já reflete, no Brasil, enfim, sobre potenciais usos desproporcionais aí, e discriminatórios no uso de dados pessoais. Então, isso também pode ocorrer, inclusive de forma mais ampliada ainda com o uso da inteligência artificial, né? Inclusive, dentro da LGPD, e aí há uma conexão de tratamento de dados pessoais com inteligência artificial, porque a partir do momento em que eu utilizo dados pessoais como inputs, seja para treinamento de modelos, ou seja para obter informações preditivas de um modelo de inteligência artificial, eu necessariamente precisarei aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados e, consequentemente, deveremos nós todos respeitar os princípios de proteção de dados pessoais, sendo um deles o princípio da não discriminação, né? E esse é um tema muito delicado, porque os modelos que nós temos de inteligência artificial já se verificou, e há estudos apontando isso, que muitos deles são, sim, discriminatórios, né? Basta a gente pensar que essas ferramentas, esses modelos precisam de grandes quantidades de dados para serem treinados, para que os modelos sejam treinados, e aí eu tenho um risco de, se esses modelos utilizarem dados ou informações discriminatórias para o treinamento do modelo, eu corro o risco de que esses modelos se comportem de maneira discriminatória. É por isso que um dos temas que se trata mundialmente, né, no âmbito da inteligência artificial é justamente a necessidade de uma diversidade das informações utilizadas para o treinamento dessas ferramentas. Ou seja, eu preciso de uma diversidade até mesmo de uma curadoria de dados, né? E isso vai fazer com que alguns países passem a se preocupar com modelos de inteligência artificial que sejam treinados utilizando informações que sejam adequadas ao seu contexto cultural, né? Se eu tenho modelos que são treinados com
por exemplo, com a língua inglesa, ele vai ter um desempenho melhor nesta língua do que em outras línguas, por exemplo, para citar apenas um aspecto da língua, né? Lembrando, estamos falando de educação aqui, pessoal, então é importante ter em mente essas questões, né? Inclusive, num recente artigo que eu publiquei, um capítulo de livro que eu publiquei junto com o meu colega, o professor Cristiano Colombo, né, um artigo de título A Inteligência Artificial dos LLMs e os Riscos aos Direitos Autorais, Diretrizes Aplicadas às Plataformas e Novos Deveres Éticos Jurídicos para a Sua Utilização. Se procurar no Google, vão encontrar, está em formato aberto. Nós comentamos um pouco sobre essas possibilidades de discriminações éticas, de gênero, etarismo, né, voltadas a pessoas com deficiência. Então, essas questões devem ser verificadas para evitar que um eventual uso por uma instituição de ensino de uma dessas ferramentas possa trazer resultados que sejam discriminatórios, que seria terrível no âmbito tanto de um potencial dano à imagem da instituição, mas muito mais importante, dano aos próprios educandos aqui, né? Tanto que nós temos hoje reconhecidos já princípios, né, de tratamento da inteligência artificial, princípios autônomos, né? Por exemplo, a própria ideia de explicabilidade, de beneficência, ou seja, deve-se utilizar, essas ferramentas devem ser utilizadas para fins positivos para a pessoa humana, e não para fins negativos, fins discriminatórios, fins de retirar a pessoa, retirar oportunidades dessas pessoas, diminuir suas chances de sucesso e tudo mais, né? Então, é, num contexto acadêmico, esses princípios adquirem uma utilidade muito grande, sobretudo a explicabilidade, né? Se eu estiver falando em questões acadêmicas, o uso acadêmico, o uso de uma ferramenta de IA para produção acadêmica é muito importante que se consiga explicar, que a pessoa que utiliza, que o autor, ao utilizar essa ferramenta, consiga explicar como se chegou àquele resultado. Então, essa explicabilidade acumulada até com a própria ideia de transparência também vai trazer algumas diretrizes, né, principiológicas, é claro, mas princípios esses, a gente sabe, princípios também têm uma força jurídica que vão guiar o uso dessas ferramentas aqui especificamente no contexto de educação. Bom, então algumas diretrizes, finalizando já a minha exposição, é possível dizer, os gestores vão precisar, sim, se preocupar com a preservação dos direitos da personalidade, né, com o uso da inteligência artificial no aspecto jurídico, inclusive direitos fundamentais, né, personalidade enquanto direitos fundamentais, proteção de dados enquanto direito fundamental que é. Então, os gestores devem ter sempre em mente essa ligação entre uso de IA e proteção de dados pessoais. Às vezes nós teremos essas duas disciplinas andando em conjunto, e aí nós já temos a aplicação de toda a regulação da proteção de dados pessoais ao eventual uso de dados pessoais nesses contextos de inteligência artificial. Claro, o gestor, ele, em primeiro lugar, vai ter que se verificar, esse é um aspecto mais ético, né? Se a IA é desejável em todas as atividades de ensino, né? Os educadores já vêm dizendo que não, né? Na mesma linha até do próprio uso da tecnologia, né? Como países que até já deram passos atrás, no sentido de apostar também numa situação de ensino que envolva elementos não digitais, o livro físico, a construção, né, de uma personalidade por meio da leitura de livros físicos, toda a questão aí já no âmbito da pedagogia até mesmo, né? Mas isso também tem uma ligação com o aspecto jurídico do problema, porque a própria avaliação da pertinência do uso da IA dentro de um cenário de educação é um problema jurídico, né? A partir do momento que eu tenho via ou dentro do direito constitucional é educação de qualidade, a utilização desmedida de ferramentas de inteligência artificial pode representar, sim, uma quebra dessa qualidade, veja, prevista na Constituição Federal, seja lá no seu artigo 6º e nos seus artigos 205 e 206, que estabelece os princípios da educação na própria Constituição, né? A própria avaliação da utilização de professores humanos para a formação de pessoas é uma questão jurídica, né? Será que queremos, né, crianças e pessoas formadas por máquinas e não por seres humanos? Esse é um tema bastante interessante, ético-jurídico, inclusive. Outro ponto é a necessidade imperiosa de conscientização de toda a comunidade acadêmica, eu me refiro aqui a alunos e professores, acerca dos riscos
Somente entregar soluções de inteligência artificial, eu sugiro que somente se entregue após um debate é, é, profundo com a comunidade acadêmica, né? Até porque essas ferramentas e o seu estágio atual traz risco de que elas erram muito, né? Então, o eventual uso desmedido e descontrolado dessas ferramentas diante da situação de possíveis erros que ela pode produzir nos seus outputs vai trazer responsabilidades legais, né? Nós sabemos que já há os sistemas de aprendizagem, né? Os Learning Management Systems, os LMS. E alguns deles já estão lá, já possuem lá um GPT embarcado, por exemplo, para criação de questões pelos próprios professores, né? Então, essa utilização de inteligência artificial deve ser muito modulada, né? Nós queremos, será, criação de questões pelos professores, né? Professores muito atarefados não poderiam, eventualmente, deixar passar certos erros dessas ferramentas, né? Há um mês atrás, aproximadamente, tivemos uma situação no Canadá em que um sistema de inteligência artificial lá de recomendação fez uma recomendação acerca de situações de obter retorno de valores de passagens, uma situação que ele errou, ou seja, ele deu uma recomendação sobre política de refund lá que não existia e judicialmente o cliente buscou o cumprimento daquela recomendação dada pela inteligência artificial que foi errado, né? Isso aconteceu na Canada Airlines. Então, vejam, nós já temos situações no mundo de empresas, obviamente, isso é óbvio, né? Sendo responsável, se ela toma a decisão de utilizar uma ferramenta de inteligência artificial, ela vai ser legalmente responsável pelos eventuais erros dos outputs dessa ferramenta. Também a comunidade acadêmica, os gestores acadêmicos vão precisar atualizar suas políticas de privacidade, de uso e também seus contratos de prestação de serviços, porque seja no âmbito de diretrizes éticas e legais da inteligência artificial, exigiria essa atualização desses documentos, mas se eu utilizar a própria LGPD, eu também vou ter uma relação de controlador e operador aí, o que vai fazer com que eu precise reavaliar os contratos com essas empresas para verificar se elas estão respeitando os limites, seja de proteção de dados e eventuais limites aí no uso dessas ferramentas, né? Será que nós queremos aí que um eventual uso de uma ferramenta, que essa ferramenta seja treinada, que esse modelo seja treinado com os dados de alunos e de professores, sem que a comunidade esteja ciente de que isso está acontecendo, né? Caso estiver ocorrendo, isso seria um escândalo de proporções muito, muito grandes, né? Ou seja, uma ferramenta que sem a transparência adequada, vai aprendendo com professores e alunos, o que violaria aí, né, para dizer o mínimo, questões de direitos fundamentais acerca do direito fundamental à proteção de dados pessoais, né? Fora toda a questão da atualização das políticas de integridade acadêmica, de manuais de trabalho, de metodologia científica, ou seja, como é que a instituição vai lidar com essas novas ferramentas de IA que vão efetivamente aparecer por meio dos alunos, que vão começar a utilizá-las para a produção de materiais científicos, ou seja, a instituição precisa de antemão se posicionar e o mais rápido possível se posicionar acerca disso, porque isso também envolve todo o arcabouço legal por trás da produção científica dessas instituições. Então, precisamos e precisaremos treinar alunos para o seu uso ético, mas também professores. E aí essa relação com a LGPD pode nos ajudar, né? E aí a própria proteção de direitos autorais, que foi o objeto desse artigo que eu comentei com vocês, escrito com o professor Cristiano Colombo, nós sabemos que muitas dessas ferramentas utilizam dados pessoais como inputs para o treinamento dos modelos. Então, as instituições precisam ficar muito atentas para verificar se eventuais ferramentas de inteligência artificial, como eu disse, não estão utilizando os dados da comunidade acadêmica para o seu treinamento, sem que as partes saibam. Então, isso deve demandar um cuidado muito grande com os termos de uso e com os contratos de prestação de serviço, ou seja, deve-se ter um cuidado bastante grande na adoção, eu diria, acrítica dessas ferramentas, né? Claro, a gente precisa também verificar eventuais situações que vão estar alinhadas com as políticas de produção científica das instituições, a fim de verificar como que elas entendem, o que que elas entendem acerca da autoria, né? Ou seja, as próprias discussões que envolvem o uso de ferramentas de inteligência artificial estão diretamente relacionadas
o próprio conceito de autoria, né? A depender do modelo que eu estiver utilizando, eu posso ter problemas de plágio, de contrafação, né? Ou seja, produção de textos científicos que, eventualmente, a depender da ferramenta, poderiam estar se utilizando de textos de outras pessoas, né? Ou pior, nós poderíamos ter aspectos, ou podemos ter aspectos também de proteção de direitos autorais da comunidade acadêmica que poderiam que poderiam estar, né, o modelo poderia utilizar produção científica de uma determinada instituição para treinar uma ferramenta, e aí teríamos sim violações à lei de direitos autorais, né? É, e também, quando eu começo a falar e relacionar tudo isso com proteção de dados pessoais, o uso de ferramentas de inteligência artificial também deve levar em consideração o próprio respeito aos direitos dos titulares, aos titulares de dados pessoais, inclusive da comunidade acadêmica, alunos e professores. Eles têm uma série de direitos que eventualmente podem ser exercidos quando se tratar do uso de dados pessoais em ferramentas de inteligência artificial, podem ser exercidos diante ou perante a própria instituição de ensino. E a instituição de ensino deve ter um link, ou deve ter uma ligação contratual e uma possibilidade de atender a esses direitos, o que vai fazer com que, como eu disse antes, haja uma colaboração técnica entre a instituição de ensino e a empresa que disponibiliza os modelos, e isso deve estar adequadamente combinado e ajustado por meio de acordos contratuais, e é por isso que eu insisto nesse aspecto, né? Ou seja, na falta de regras muito claras, jurídicas e normas jurídicas, né, em que o legislador ainda não promoveu, o contrato ainda e vai ser por um longo tempo uma ferramenta que vai trazer segurança jurídica para as partes envolvidas, e isso vai envolver o próprio contrato de prestação de serviços educacionais, né, precisando de adequações aí para fazer com que os estudantes, né, que estudem aí nas instituições de ensino estejam adequadamente informados e deem os seus consentimentos aí acerca do uso de dados pessoais dentro desse contexto de inteligência artificial. Então, basicamente, essa era a minha mensagem. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite aqui, a possibilidade, né, de falar um pouco sobre esse tema. O tema é absolutamente complexo e o tempo é pequeno, então faz com que a gente tenha que trazer muitas coisas aqui num período de tempo, mas eu termino com, né, novamente fazendo um círculo aqui com o que eu comentei no início, né? Ou seja, neste momento as questões éticas estão muito próximas das jurídicas, e essas diretrizes éticas elas vão ser muito úteis para que a gente consiga estabelecer normas, inclusive jurídicas, mas até normas contratuais, para regular a relação das pessoas, dos alunos, dos professores, dos técnicos, enfim, com as instituições de ensino que decidem utilizar ferramentas de inteligência artificial, quando decidirem, né, e a própria decisão de se utilizar ou não acaba sendo uma decisão jurídica que pode, como eu disse, afrontar o próprio direito à educação e trazer responsabilidades e até eventuais danos à imagem das instituições. Então, esse é o tema da hora, é o tema da vez, e eu espero ter contribuído com esse debate, trazendo um pouco de informação aqui para as instituições e para aqueles interessados. Então, agradeço a atenção e espero nos encontrarmos em outra oportunidade. Muito obrigado. Tá ótimo, professor Guilherme, muito obrigado, né? Querido amigo aí que vem falar conosco, né, sobre essa repercussão jurídica do tema. E muito interessante, né? Eu vou utilizar uma expressão completamente tecnológica, vejam só, né? Realmente já faz parte do dia a dia da nossa vida, né? O professor Guilherme, que nessa palestra fez inclusive um link, né? Utilizando esse termo aí que a gente já está super acostumado, com a ética, não é? O direito e a ética, de certa forma, e claro, aqueles que são mais estudiosos de teoria do direito sabem, né, que por trás da norma, né, sempre existem alguns valores, não é? E é importante sempre destacar e realçar isso, né? O direito, ele também acompanha, né, os acontecimentos sociais, né, e por vezes a nossa legislação talvez não acompanhe, não é? E é importante destacar que direito não é só legislação, mas a nossa legislação às vezes não acompanha o avanço, o progresso, não é? E aí, claro, não é?
alguns institutos aos poucos vão sendo trazidos, mas ainda assim, mesmo sem uma regra, né, o direito ele também deve se preocupar, né, com essas mudanças, né? E até é oportuno, né, o professor Guilherme fez justamente essa correlação, né? Talvez no Brasil nós estejamos um pouco atrasados ainda, é claro. Sabemos que existem propostas de regulamentação da inteligência artificial no Brasil, mas ainda não tem uma regra, né? Nós temos aí o Marco Civil da Internet, nós temos a própria LGPD, que o professor Guilherme muito bem salientou, não é? Essa preocupação cada vez maior com a proteção dos dados dos usuários, e falamos de instituição de ensino, proteção dos dados das crianças, né? Às vezes aí né, muitas instituições de ensino a gente sabe, né, geralmente em escolas de educação infantil, tem ali o grupo de WhatsApp dos pais, não é? E às vezes colocam ali fotos, né, do filho de todos, né? Então acaba também expondo muitas vezes a imagem de uma criança que não é filho propriamente daquela pessoa, né, daquele destinatário específico, né, que acaba compartilhando uma foto e aí tem todas essas questões, né? Lidamos com o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Falando de educação infantil, né? Mas, enfim, são muitas as repercussões, né? E é preciso ter um cuidado, né? Ter um cuidado em relação à responsabilização que pode vir, né? Eu brinquei um pouquinho, né? O nosso legislador, ele não consegue antever, né? Ele não consegue acompanhar os acontecimentos sociais e colocar em uma regra. E que bom que é assim também, não é? Que bom que não tem regra para tudo, não é? Embora muitos prefiram que tenha. Né? Mas é importante sempre ter esse caráter ético também, daquele passo atrás, né? Embora não exista uma regra, opa, né? Será que talvez isso não pode me trazer uma outra repercussão mais lá adiante, não é? Então, esse questionamento, essa autoanálise acaba sendo importante mesmo, não é? O professor Guilherme muito bem salientou, não é? Todas as repercussões jurídicas que podem ter e os cuidados, né? A prudência, não é? Que é necessário também, né? Para quem lida com essa matéria, com tecnologia, com inteligência artificial. Reitero o agradecimento ao professor Guilherme, não é? E gostaria de chamar agora a nossa pedagoga, né? Nós contamos com um time, até então, aí de 2 juristas, a doutora Ângela, né, advogada, o doutor Guilherme, advogado também. E na noite de hoje, se falamos de educação, é óbvio, não é, que também devemos, né, ter justamente a visão dos educadores, né, de quem lida com a pedagogia, não é? E trazemos então nesta noite, encerrando as nossas atividades, nossa última palestra, uma reflexão sobre os desafios pedagógicos da inteligência artificial na educação. Gostaria de saudar e convidar a professora Kátia Etienne Esteves dos Santos. Professora Kátia, que, aliás, é pós-doutora em educação, doutora em educação e mestre em educação pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. É professora universitária, ela também coordena o curso de Pedagogia EAD da PUC do Paraná e é consultora educacional. Professora Kátia, nada mais, nada menos, aí tem 41 anos de experiência, né, já, e também grande experiência, né, no que nós chamamos da educação digital, né? Então, é uma profissional de sala de aula, né, do ambiente acadêmico, que há muito tempo também tem estudado, né? Nós falamos hoje de inteligência artificial, né, mas de tecnologias em linhas gerais, né? A professora Kátia, então, está muito habilitada a falar com propriedade deste assunto. Então, gostaria de saudá-la, professora Kátia. Seja muito bem-vinda e a palavra é sua. Olá, eu sou a professora Kátia Tiene, eu sou doutora em Educação Digital e pós-doutora em Educação Digital, e eu quero começar fazendo a minha autodescrição. Então, estou usando um óculos que tem um tom avermelhado, um batom rosado, eu tenho mechas no meu cabelo, ele é um cabelo que está no ombro, hoje estou usando um colar nos tons de marrom e bege, e a minha blusa também é bege. Então, é isso que vocês podem, para quem não consegue me ver, podem imaginar quem eu sou. Então, eu vou agora trazer para vocês uma fala sobre inteligência artificial na educação. Então, eu vou conversar com vocês sobre um tema super atual e, ao mesmo tempo, super antigo. Aí vocês vão dizer, como assim? Inteligência artificial, um tema antigo? Porque a tecnologia vem se transformando faz muito tempo. Se nós pensarmos quantas revoluções nós já passamos, né? A humanidade passou pela descoberta do fogo,
passou pela criação das máquinas, né, das máquinas a vapor. Depois nós tivemos uma outra revolução que foi da criação da energia elétrica, onde tudo foi transformado. As pessoas que tinham aqueles trabalhos de acender as luzes das ruas tiveram que aprender uma nova profissão, tiveram que se transformar, tiveram que realmente se redesenhar para poder continuar no mundo do trabalho. E isso tudo vem acontecendo ao longo de muitos e muitos anos com a humanidade. Depois nós tivemos uma outra revolução, que aí pode ser que alguns de vocês, né, já tenham vivido, que foi a criação da internet, a criação dos computadores, uma transformação fantástica que trouxe possibilidades inovadoras para o mundo do trabalho, para a educação, para a medicina, para qualquer área de desenvolvimento que nós temos hoje, para a área do direito. Então, olha só, né, toda essa evolução que foi acontecendo nos leva ao que nós temos hoje. Aí vocês vão dizer assim, ué, mas por que a Kátia está trazendo uma máquina de fazer café? Eu não sei se vocês já perceberam, mas a inteligência artificial já fazia parte dos nossos dia a dia, já fazia parte do nosso cotidiano. Por exemplo, quem aqui não tem uma máquina de lavar roupa? Aquela programação ali na máquina de lavar, quando você escolhe se você quer uma roupa mais leve, se você quer que demore mais, que seja uma lavagem mais aprofundada, tudo isso tem uma programação. Nós podemos dizer que tem uma inteligência artificial por trás de tudo isso. A nossa geladeira, quando eu programo para que o gelo seja feito rapidamente, para que me avise quando eu preciso adquirir um novo produto, tudo isso tem por trás a inteligência artificial. Eu tenho a Alexa já faz alguns anos, porque é a minha área de pesquisa e eu gosto muito de aprender com ela e brincar e também brigar às vezes, dependendo do que está acontecendo, e ela é muito interessante. Ela já sabe quando sou eu, quando é meu esposo, porque, claro, nós ensinamos isso a ela, e ela fala, quando eu falo boa noite, ela sempre fala se eu quero ouvir uma historinha, ela é muito simpática, mas para o meu esposo ela diz, boa noite, vida, toda charmosa, estou de olho nela, podem ficar tranquilos. Essa semana, no dia 1º de abril, né, no feriado, quando aconteceu ali o dia da mentira, logo cedo eu fui conversar com ela me pregou uma peça, ela mentiu. E aí eu disse, como assim, Alex? Ela disse, 1º de abril, te peguei. Então, olha só quanto tudo isso tem feito parte do nosso dia a dia, tem transformado as nossas vidas, e nós não podemos ficar alheios a toda essa transformação. Eu gostaria que vocês imaginassem que nós estamos num momento, nós já tivemos aquele livro que ficou super famoso, da 4ª Revolução Industrial, e hoje o que se diz da 5ª Revolução. Por quê? Porque, além da existência da tecnologia, hoje essa tecnologia conversa conosco por meio do nosso relógio digital, por outros aplicativos que medem como que nós estamos, que fala respire, né, porque você está estressado. Então, essa é a nova revolução e as próprias empresas agora com a inteligência artificial têm esse crescimento e essa transformação para a 5ª Revolução Industrial. Imaginem milhões de pessoas batendo seus pés no chão, né? Seria essa vibração de tudo que está acontecendo agora com as transformações. E aí, nós partimos de um pressuposto teórico, que afinal de contas, né, vamos falar também um pouco sobre pressupostos teóricos do mundo on-life. Em 2015, pesquisadores italianos, eles se reuniram e criaram um manifesto chamado de Manifesto on-life. O que dizia esse manifesto? Eles foram estudando naquela época como seria viver numa sociedade hiperconectada em diferentes áreas de educação, na área do trabalho, na área social, na área política, na área econômica. Então, eles foram avaliando e pesquisando qual era a influência desse mundo hiperconectado, porque não é mais só conectado, ele é hiperconectado, nós vivemos em ecossistemas hiperconectados, o que isso influenciaria na vida das pessoas, como isso poderia ser super mega positivo, ou quais eram os pontos de atenção, como que as pessoas poderiam olhar para esse mundo hiperconectado, mas sempre com um olhar ético, um olhar profissional, um olhar de cuidado, um olhar humano. Então, a questão do mundo on-life, ela é muito presente no nosso dia a dia.
Eu não sei se vocês já conheciam esse termo, né? Então, on life. Então, a vida conectada. Não tem mais o que diz o conceito do paradigma on life. Não existe mais separação entre o que é virtual e o que é físico, entre o que é presencial e o que é à distância. Então, nós não temos mais isso no nosso dia a dia. Aí vocês vão dizer, claro que temos, e aí eu trago aqui um exemplo para vocês para ficar muito claro. Vocês conhecem os aplicativos, né, onde vocês pedem uma comidinha, um jantar, um almoço, às vezes até o café da manhã, o supermercado. Então, como que funciona esse processo? Eu tenho uma necessidade, eu faço lá, eu entro ali no aplicativo, faço uma escolha dentro dessa necessidade, faço um pagamento e fico aguardando o produto que eu escolhi chegar para mim. E aí eu posso rastrear, acompanhar quanto tempo falta, e tudo depende da minha fome, da minha necessidade, a minha ansiedade em relação a isso. Tranquilo. Agora, o que significa o mundo on-life? Eu não vou ficar pensando, e nem vocês, como será que é essa cozinha? Será que o fogão é branco? Será que a pessoa que está cozinhando é alta? Será que as panelas são vermelhas? Será que a geladeira é nova? Nenhuma dessas questões vem na nossa cabeça. Por quê? Porque nós já temos essa vivência de um mundo hiperconectado, que é o mundo on-life, e muitas vezes nem percebemos. O mesmo acontece na Amazon, no Mercado Livre. Nós não vamos ficar pensando quantas prateleiras tem. Será que as prateleiras são brancas? Será que a parede é verde? Que cor será que é? Como que são as pessoas? Nós não temos mais essa preocupação, isso não vem à nossa cabeça. Quando a Magazine Luiza criou a Magalu, ela virou uma influencer, ela foi para Times Square, foi lá fazer o lançamento de um produto, mas ela nem existe, não é verdade? E a Alice é aquela menininha que soletra do TikTok, que daqui a pouco estava participando do programa de TV, estava fazendo um comercial lá do Itaú, uma propaganda do Itaú, junto com a Fernanda Montenegro. Então, essa mistura é o mundo on-life. A partir de hoje, vocês vão lembrar de mim, da professora Kátia, né? Falando sobre isso quando vocês estiverem na dinâmica do dia a dia. Procurem identificar, poxa, é verdade, olha só, né? Como eu vivo nesse mundo hiperconectado e nem percebo. Se eu preciso marcar uma consulta, hoje eu faço autorização pelo WhatsApp. Então, quanto tudo isso vem mudando a cada ano, e aí, se muda na minha vida, eu tenho que olhar, muda na vida dos meus estudantes, independente da faixa etária. Muda na vida da minha escola, na minha universidade, no lugar onde eu trabalho, pode ser numa empresa, mas que eu seja um educador nessa empresa. Eu gosto muito de lembrar que todos nós somos educadores, não importa. Eu me formei em direito, não sou educador. Não. Todos nós somos educadores, o médico, o advogado, o dentista, a pessoa que vai à rua, todos nós temos que ter uma postura de educadores. E qual é uma postura de educador hoje, no século XXI? É uma postura de ajudar as pessoas a pensarem, a terem senso crítico e, o principal, abrir portas, mostrar que o mundo é gigante, que existem possibilidades e que as pessoas podem caminhar nessas possibilidades. Então, olha só, um outro conceito que é muito importante para nós é o de educação 5.0. Por quê? Porque nós tivemos lá a educação 1.0, que era uma educação só de entrega, e se o aluno aprendesse, tudo bem, se não, problema dele, né? Então, era um modelo muito só de entrega, né? Chamado de educação bancária até, né? Mas depois tivemos a educação 2.0, que aí os alunos começaram a participar, já existiam mais trabalhos em grupo, começou a ter um pouco mais de interação. Educação 3.0, onde algumas metodologias foram sendo inseridas, um pouco de tecnologia, mas a tecnologia sempre um pouco mais separada. Educação 4.0, um pouco mais com essa visão de que a tecnologia ela é necessária, ela tem que estar presente, e eu não vou usar somente tecnologias educacionais. O que isso significa? Não vou usar só aquilo que foi criado para a educação, mas eu posso usar um TikTok, eu posso usar o celular, eu posso usar outras ferramentas para ensinar,
e também para que os meus alunos possam estar presentes e seja mais colaborativo, interativo. E aí nós chegamos hoje na Educação 5.0. E aí, o que o conceito traz para nós? Traz uma visão que a tecnologia precisa estar presente, porque quando eu trago a tecnologia para o ambiente educacional, eu possibilito que os estudantes em diferentes faixas etárias sejam incluídos, estejam sendo preparados para o século XXI, que eles estejam dentro de um novo contexto. Então, esse é o olhar da Educação 5.0, mas ela tem algo que é fantástico. Ela diz assim, a tecnologia precisa estar presente, mas o meu olhar tem que ser cada vez mais humano. Então, a Educação 5.0 ela vai puxar para esse olhar humano. E nós estamos aqui para falar de inteligência artificial na educação, então por isso que eu estou trazendo esses conceitos. Olhar para isso, olhar para a presença da inteligência artificial na educação é fundamental, mas eu preciso sempre lembrar desses conceitos de paradigma on-life, vivemos nesse mundo hiperconectado, e a importância da educação 5.0, que insere a tecnologia, mas está sempre preocupada com o humano, com o desenvolvimento humano, socioemocional, das soft skills. Então, a tecnologia ela passa a integrar de forma mais constante e mais efetiva o dia a dia dos ambientes educacionais. Então, essa é a proposta, esse é o nosso desafio como educadores, né? Eu já estou nessa área há muitos anos, mas eu ando muito animada com essa possibilidade de novas inserções com inteligência artificial dentro da educação. Por quê? Porque esse lado emocional e socioemocional e o desenvolvimento pessoal, ele tem ficado muito precarizado. Nós sabemos o número de pessoas com diferentes necessidades relacionadas às questões emocionais. Então, nós precisamos desse cuidado. E a tecnologia pode nos ajudar. Quantas pessoas, né, começaram a fazer suas terapias online e continuam até hoje, e outras que estão descobrindo isso, por que não? Então, a tecnologia e a inteligência artificial podem nos ajudar a personalizar mais a educação. Eu não posso entregar uma educação igual para todo mundo, depois que nós sabemos que cada um de nós tem o seu estilo de aprendizagem, tem seu ritmo, então a inteligência artificial pode nos ajudar muito em relação a isso. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu, como educadora, eu quero desafiar as pessoas que estão nos ouvindo. Nós temos que conhecer tudo o que está acontecendo. Esse é uma pessoa que cria, dentro da inteligência artificial, várias postagens falando e mostrando que ele está em diferentes lugares, que ele está visitando, imagina, aqui ele está com Jesus, aqui, né, está aqui com a Cleópatra, e está mostrando o quê? Que ele é um viajante, ele se considera um viajante, né, do mundo, aqui está ali com o Darwin, né, ele está aqui nesse momento da história, e vai chegando nas pirâmides, e vai nas grandes navegações, e aí está aqui com Van Gogh, e chegou em Marte. E ele se considera um viajante do mundo, da história. Essa pessoa existe. Ele é um perfil que não é conhecido, ninguém sabe quem ele é, não é identificado, ele não está vendendo nada, ele não está fazendo propaganda de nada. Mas por que eu trago esse exemplo aqui? Porque nós, como educadores, precisamos estar muito conectados com tudo que está acontecendo. Vejam que a China criou um documento onde o olhar para a inteligência artificial passou a ser uma obrigação, né, dos educadores, passou a ser algo fundamental para os educadores. Então, eles têm que trabalhar a questão da inteligência artificial. Não sei se vocês viram, saiu a semana passada também um país da Ásia que está pagando para as pessoas com mais de 40 anos para que elas estudem inteligência artificial e não fiquem fora do mundo do trabalho. Esse é outro exemplo. Essa moça casou com um avatar que não existe. Então, ele participa das festas de aniversário dos filhos, ela programa as viagens, ela se casou com ele, e ele não existe. Então, poxa, Kátia, então o educador precisa saber disso? Nós que estamos lá na sala de aula precisamos conhecer isso? Precisamos. Olha só, essa imagem ficou muito conhecida, teve uma polêmica gigante sobre ela, mas o que o Papa fez? Qual que é o tema da campanha da fraternidade do ano que vem? Vai ser inteligência artificial. Então, olha só como é importante essa conexão.
Teve uma pesquisa da Unesco que foi feita, que 61% dos professores já estão usando inteligência artificial. E mais mulheres. Olha que interessante, né? As mulheres, elas estão com menos preocupação de entrar nessa área da inteligência artificial. Por quê eu estou trazendo isso? Porque o letramento de futuro também é um termo, é um conceito importante trazido pela Unesco, que nos provoca, como educadores, a preparar as pessoas para o futuro. Mas como assim preparar para o futuro? Hoje nós aceitamos o futuro, não é verdade? Tudo que acontece nós temos que ser flexíveis, correr atrás, aprendermos sobre aquele tema, mas o letramento de futuro e pedagogia de futuro que a Unesco traz diz assim: opa, educadores, vocês têm que preparar as gerações para interferir no futuro, para criar futuros, para que eles estejam preparados para pensar sobre o presente, pensar diferentes possibilidades de futuro e não simplesmente aceitar o que vem. E essa seria uma fala que nós ficaríamos horas aqui falando sobre essa questão do letramento de futuro. Mas esse olhar novo da educação, ele é primordial. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, os bancos de imagens que nós usamos para criar materiais estão trocando todas as imagens feitas por pessoas por imagens feitas por inteligência artificial. A minha fala aqui, 99% das imagens são feitas por inteligência artificial, desde o meu avatar até o final, que vocês vão ver. Então, esse olhar novo, ele possibilita a personalização da aprendizagem. Então, educadores, todas as pessoas ligadas à educação precisam nos ajudar a criarmos caminhos para que isso realmente aconteça, esteja nas salas de aula. Além da personalização, uma democratização maior do conhecimento, a inteligência artificial pode nos apoiar nessa distribuição de conhecimento, de espaços de discussão, de espaços de criação. Muita gente diz assim: não, mas as pessoas não vão pensar mais se a inteligência artificial fizer parte do dia a dia. Nós temos que continuar ensinando a pensar, a discutir, o raciocínio, a criar. E a inteligência nos ajuda nisso também. Eu uso todos os dias, né? Então, brigo com a minha, é muito divertido. Mas o que hoje tem valor? Tem se discutido muito sobre isso, e o pessoal do direito com certeza vai concordar comigo. É o livro que foi feito com a inteligência artificial ou o processo que a pessoa usou para chegar lá? Então, como educadores, nós vamos ter que repensar as propostas de avaliação, as propostas dos grandes exames nacionais, internacionais. Por quê? Porque o estudante ele vai ter que nos entregar de outra forma. Na pedagogia, por exemplo, os alunos já estão usando. Na PUC, nós ensinamos para os professores a usar logo que saiu, mostrando como eles fariam o plano de ensino deles de forma muito mais rápida. E aí, quando um estudante de pedagogia usa, eu vou dizer para ele assim: não use, né? Você está plagiando? Não, eu vou dizer assim: opa, parabéns, você está dentro do conceito de competências digitais, você está se preparando para ser um professor do presente, não do futuro, do presente, mas eu quero ouvir mais de você, eu quero ver mais de você, me conta como você chegou até aqui, né? Procura melhorar, e aí eu vou trabalhar com esse estudante a curiosidade, o pensamento crítico, para que ele possa usar a inteligência para construir tudo isso que ele precisa. E aí um pensamento muito mais especulativo, futurista, e não mais um pensamento dentro da caixa. Os muros e as paredes foram todos derrubados, e a educação precisa disso, né? E aí eu trago 2 vezes essa questão com uma outra imagem, né? Provocativa mesmo, né? Eu posso ter um pensamento especulativo e futurista linear, mas eu posso ter um pensamento totalmente diferente, e é isso que eu venho aqui para provocar vocês, né? Para que nós, como educadores, ou qualquer profissional envolvido em educar, tenhamos esse cuidado, sempre pelo humano, mas também muito para as competências digitais docentes. Tem um documento internacional, que é o DigiCompedu, que também daria uma fala de horas, e ele traz lá 22 competências que são fundamentais para o educador. E nessas 22 competências, eles falam sobre a governança, que é a gestão, sobre a prática pedagógica, sobre a escolha de tecnologia, sobre a avaliação e sobre como que nós transformamos também os estudantes em bons criadores, em boas pessoas para utilizar de forma ética, de forma com princípios a inteligência artificial.
Eu não sei se vocês sabem, testes já estão sendo feitos. Então, quando dizem assim, e os professores nunca vão ser substituídos pela tecnologia, pela inteligência artificial, alguns não, talvez nenhum, mas nós não sabemos. Então, precisamos estar super conectados com tudo e nos prepararmos, estudarmos, formação continuada, buscarmos, nos desafiarmos, errarmos muito, porque é assim que nós conseguimos fazer diferente. Então, errar vai fazer cada vez mais parte do nosso dia a dia como educadores. Dentro da escola, dentro da universidade, dentro do treinamento da empresa, nós, educadores, precisamos desse espaço de erro para que nós possamos realmente trazer essa oportunidade para os nossos estudantes. Porque a grande discussão tem sido, né, o cuidado que nós precisamos, e é uma responsabilidade como educadores e como profissionais, né, vocês que são da área do direito, ou de qualquer área que estão aqui nos assistindo, nós não podemos deixar com que a vala, porque diz que a inteligência artificial ela vai criar o mundo dos curiosos e dos não curiosos. Já está criando, né? Então, quem estiver desse lado vai sempre crescer, mas quem estiver do lado dos não curiosos vai ficar à margem. E nós sabemos o grande problema que é a marginalização. E aí, esse buraco, essa vala entre esses dois espaços, nós não podemos deixar acontecer. Então, é uma responsabilidade nossa realmente trazer os nossos estudantes para o século XXI, mesmo que, às vezes só tem um celular na sala do professor, ele tem que trazer essas oportunidades. Hoje a gente consegue viajar para o Museu do Louvre sentado na sala de aula com um celular. Então, é essa mudança que eu quero provocar vocês que estão nos ouvindo, que é uma responsabilidade de todos nós, para que nós tenhamos ideias, para que nós nos desafiemos, para que cada vez mais, com responsabilidade ética, mas também com muita criatividade e muita vontade, nós consigamos ter a inteligência dentro do nosso dia a dia. E eu vou encerrar, por causa do tempo aqui, com uma história muito rápida. Foi feita uma pesquisa com abelhas, eles deixaram numa caixa, não sei se vocês sabem, as abelhas têm como se fosse uma dança, e é esse movimento que elas fazem que conduz o resto da colmeia para fazer ali o caminho certo. E aí eles fizeram um grupo de controle e tiraram essas abelhas que tinham esse conhecimento dessa caixa ali e deixaram um outro grupo com as abelhas que tinham conhecimento. Claro que esse grupo que tinha as abelhas com conhecimento iam direto ali onde precisavam, coletavam seus pólens, tudo funcionou muito bem. O que aconteceu com essa caixa que não tinha as pessoas com conhecimento para dar ali o caminho por meio daqueles movimentos? As abelhas voavam, às vezes, um tempão e não achavam o que elas estavam procurando. Ou elas tinham que traçar caminhos muito difíceis para chegar onde elas precisavam. E essa é uma pesquisa, mas por que eu trago aqui para encerrar a nossa conversa? Para dizer que nós, educadores, pesquisadores, nós temos um conhecimento, e esse conhecimento é valioso, mas nós também não podemos ficar ali parados só com aquele conhecimento. Nós precisamos influenciar as outras abelhas com esse conhecimento, levar as pessoas para esse novo mundo hiperconectado, on-life, da educação 5.0, que exige de nós competências digitais todos os dias. Então, o meu desafio é esse, eu quero deixar aqui um grande abraço, foi uma honra poder falar com todos vocês, e quando quiserem saber um pouco mais sobre isso, podem me seguir, Kátia Thierry, vocês vão me achar, eu estou sempre postando as novidades, tudo que tem por aí, resultados de pesquisas. Então, muito obrigada por ter estado aqui conosco. Tá ótimo, professora Kátia, olha que oportuna reflexão, não é? Grande ensinamento, é muito bom, né, para nós que muitos que talvez estejam começando, né, se deparando com esta novidade da inteligência artificial. Eu achei muito bacana a senhora dando o exemplo ali da cafeteira, não é? Justamente a inteligência artificial ela está em tudo, não é? Nós talvez, né, talvez nos chame um pouco mais a atenção, né? E fala em nomes mesmo, né? O GPT, ChatGPT, que todo mundo tem falado, tem se popularizado, mas há muito tempo já faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida, não é? A inteligência artificial e essas tecnologias, né? E até nós costumamos brincar, né? E falamos, não é? Na linguagem cotidiana mesmo, né? Que, nossa, né?
tecnologia, inteligência artificial é o futuro, não é o futuro, é o presente, não é? Já faz parte da nossa vida, né? E é oportuno, então, justamente esse seu olhar, né, professora, da inteligência artificial, que, como nós percebemos, né, e falo para o pessoal que está nos acompanhando, a gente não combinou nada, nenhum palestrante combinou nada um com o outro, mas é interessante que nós podemos chegar a um consenso, né? Desde a professora Ângela, o professor Guilherme, agora a professora Kátia, não é? Falando sobre o olhar humano. Olha só que interessante, não é? É importante e é necessário, não é? Olhar para a inteligência artificial na educação, sobretudo, com um olhar humano, né? Porque nós temos aí, temos diante de nós os educandos, são seres humanos, não é? São pessoas com sentimentos, com famílias, com histórias, não é? E é importante, né, ter sempre esta percepção, essa delicadeza, não é? Esta certeza, não é? De que temos diante de nós pessoas, seres humanos, uma grande complexidade, não é? E é importante, então, justamente, né, que a inteligência artificial, quando utilizada, não é, saiba, não é, que o destinatário é um ser humano, não é? Que tem diversos estágios de aprendizagem também, não é? Como foi salientado um pouco antes aqui no evento, existem diferentes estágios de aprendizagem e falo, não é, o óbvio, talvez para muitos e muitas que nos acompanham, experimentados em sala de aula, não é? Nem todos os alunos são iguais, não é? Numa mesma classe, numa mesma turma, existem muitas diferenças, não é? Existem níveis também de aprendizagem, existem níveis de, até mesmo a professora falou agora há pouco, né, o letramento de futuro, não é? Pessoas que estão em estágios diferentes, não é? E é importante sempre ter esse caráter humanizado, não é? O papel dos educadores, não é? Também, não é? Trabalhar essas competências digitais, não é? Procurar na medida do possível, porque como nós falamos, não é o futuro, é o presente, né? Que está aqui conosco e nos cerca. Mas, feitas essas considerações, eu só tenho a agradecer, né, em nome da Brad RS, agradecer a todos os nossos palestrantes, a professora Ângela, o professor Guilherme, a professora Kátia, e, sobretudo, agradecer a você que está nos acompanhando, não é? Porque se este workshop existe, é justamente porque, assim como a inteligência artificial tem um destinatário, que é o ser humano, a Brad, né, e este evento existe também em função de você, que gosta, que se interessa por esse assunto, não é? E reitero o convite a fazer parte do nosso grupo, desses interessados e interessadas nesses temas, não é? Entra lá no site da Brad, que eu já anunciei um pouquinho antes. Segue também as nossas redes sociais, não é? Pode seguir a rede social aqui da Brad RS, que é no Instagram, @abrad_rs. Segue também a nossa apoiadora, a Verbo Educacional, que tem todo um trabalho desenvolvido justamente, não é? Com o intuito de promover cada vez mais a educação, não é? Agradecimento também à Verbo Educacional, à equipe que está nos acompanhando, né, na parte tecnológica, a Danúbia, né, que representa a Verbo Educacional, né, que muito gentilmente aí nos cedeu essa oportunidade de parceria na noite de hoje, não é? Acompanha lá, então, @Verbo Educacional também, não é? E faça parte, não é, desse nosso grupo de sonhadores, talvez, não é? Mas de interessados, interessadas, estudiosos e estudiosas desta matéria, de temas que envolvem direito, temas que envolvem educação, não é? Reitero os agradecimentos e espero aí muito em breve encontrar todos vocês em um próximo evento. Um grande abraço e fiquem com Deus.